Eu começo essa edição falando de economia, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, editou uma portaria que detalha o corte de gastos da pasta. Ao vivo, Igor Damasceno tem os detalhes para a gente, direto de Brasília. Olá, Igor, boa noite para você. Quais os destaques dessa redução de gastos? Olá, Adriane, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Pois é, essa portaria já está publicada no Diário Oficial da União, portanto já está em vigor e foi assinada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O que ele faz é uma reconciliação, na verdade uma racionalização de gastos dentro do Ministério da Fazenda. Essa racionalização não abrange toda a esplanada dos ministérios, apenas o Ministério da Fazenda. Nós temos aí uma tabela sobre as novas regras de gastos que o ministro Fernando Haddad editou nessa portaria. Nossa produção vai colocar no ar agora. Olha só, está proibido nesse momento, por exemplo, a adequação de layout. Também está proibida a realização de eventos, assim como a aquisição de assinaturas digitais, os jornais, por exemplo. Sobrou até para os trabalhadores terceirizados, aquelas pessoas que trabalham no Ministério sem ser um servidor público. Está proibido contratar os terceirizados. Sobrou também para os estagiários, está proibido contratar novos estagiários, assim como comprar uma nova mobília. Obras, serviços e melhorias na estrutura do prédio também estão proibidas, assim como o serviço de telefonia e o treinamento de servidores. Essas são algumas das regras estipuladas pelo ministro Fernando Haddad para conter os gastos dentro do Ministério da Fazenda. Então, toda essa lista de proibições está no Diário Oficial da União por meio da portaria editada pelo ministro Fernando Haddad. Outra regra que ele baixou é que os servidores da casa não podem comprar com dinheiro público passagens executivas. Por exemplo, um secretário do ministro Fernando Haddad que vai para um evento aí em Manaus, quem compra essa passagem é o próprio ministério. Não pode mais comprar de classe executiva, apenas de classe econômica. Apenas uma pessoa do Ministério da Fazenda pode viajar de classe executiva. E quem é? O próprio ministro Fernando Haddad. Todos os outros servidores vão ter de viajar a trabalho de classe econômica. Essa medida, essa contenção de gastos estipulada por Haddad é porque o governo federal já está devendo neste ano 33 bilhões de reais. As nossas contas já estão no vermelho e então ele precisa equilibrar as contas públicas, a começar pelo ministério dele, para servir de exemplo para os outros ministros, por exemplo. Só que na minha avaliação, Fernando Haddad, ele também faz essa recondução, essa racionalização de gastos para tentar fazer uma média com a Câmara dos Deputados. A Câmara editou aquele decreto legislativo impedindo o aumento do IOF, porque disse que não iria tolerar aumento de impostos sem revisão de gastos do governo. Então, ao fazer essa contenção, a começar pelo Ministério da Fazenda, é um aceno que a Haddad faz para a Câmara, dizendo que o governo está, sim, poupando mais e gastando menos, viu, Adriane? Vamos poupar para o lado, mas me deixe quieto, deixe que eu continuo viajando na primeira classe, deixe que eu continuo com as passagens na classe executiva. Os outros podem não ir, mas eu posso, né? Essa é a definição de Haddad. Comentava aqui nos bastidores, Igor, que ele deve ter ouvido muito, você não é todo mundo, né? Só que ao contrário. Todo mundo vai para a classe econômica e ele fica na executiva. E eu acredito também que tem muito disso que você disse, né? De cortar na própria carne, de fazer uma simpatia ali com o parlamento para tentar conseguir, de repente, votos lá na frente que eles estão precisando. Obrigada, Igor, pelas informações que você traz nesse primeiro momento para a gente. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.